Fala pessoal que acompanha o canal Legislação de Elite. Boas-vindas a mais uma explicação estratégica e de alto rendimento. O nosso foco de hoje é a Lei número 7.716 de 1989, atualizada com a importantíssima Lei número 14.532 de 2023. A ideia aqui não é só ler artigo de lei, tá? A gente vai estruturar o raciocínio jurídico exatamente do jeito que as bancas de concursos públicos cobram. Chegou a hora de transformar aquele texto complexo em esquemas visuais que vão salvar a sua prova. E para a gente não perder tempo, o nosso roteiro de hoje está dividido assim. 1. Conceitos fundamentais. 2. Distinções essenciais. 3. Jurisprudência e internet. E 4. Aquelas famosas pegadinhas das bancas. Bora lá? Parte 1. Conceitos fundamentais. Vamos olhar para a base constitucional e para os grupos protegidos. Olha só. Entender o escopo básico dessa norma é literalmente o primeiro passo para garantir pontos preciosos na prova. Sem essa base, fica impossível resolver os casos práticos que aparecem pela frente. Então, atenção total aqui, porque isso despenca em prova. A gente precisa memorizar os 5 grupos estritamente protegidos pela lei. E para isso tem um macete excelente, o mnemônico CREPER, C-R-E-P-R. Ou seja, cor, raça, etnia, procedência nacional e religião. O grande pulo do gato aqui, e que exige muito cuidado, é essa categoria de procedência nacional. As bancas adoram testar se a gente sabe que isso não se limita à xenofobia externa contra estrangeiros. A lei inclui de forma brilhante a xenofobia interna. Um exemplo clássico de prova é o preconceito direcionado a pessoas da região nordeste do Brasil. Tudo isso se enquadra perfeitamente na proteção dessa lei. Indo direto para a nossa Constituição Federal, a gente tem a regra de ouro. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Mas calma lá, que tem uma armadilha clássica. Ser inafiançável significa estritamente que não dá para pagar fiança para responder em liberdade. E é aí que está o ponto crucial da mecânica legal. Isso não quer dizer que a liberdade provisória seja impossível por natureza. É perfeitamente possível que um juiz conceda a liberdade provisória sem o pagamento de fiança, desde que os requisitos rígidos para a prisão preventiva não estejam presentes. Então anota aí, não deixa a banca te enganar confundindo inafiançável com prisão obrigatória, beleza? Parte 2. Distinções essenciais. Aqui a gente vai separar aqueles conceitos jurídicos semelhantes. Sabe o que os examinadores amam fazer? Testar se a gente sabe diferenciar conceitos que soam parecidos, mas que têm naturezas totalmente diferentes na lei. E aqui vai um alerta gigante, cai muito em prova. Dá uma olhada nessa comparação direta entre o racismo e os crimes hediondos. Se cair uma alternativa de múltipla escolha dizendo que racismo é crime hediondo, foge que é cilada, tá absolutamente incorreta. Como a gente viu, o racismo é inafiançável e imprescritível lá na Constituição. Já os crimes hediondos e equiparados, tipo tráfico, tortura, terrorismo, têm regras diferentes. Para eles é vedada a graça, o indulto e a anistia. E também são inafiançáveis, mas eles não são imprescritíveis. Misturar as características dessas duas colunas é, sem dúvida, o esporte favorito das bancas examinadoras para derrubar quem está desatento. Para dominar de verdade a aplicação dessa lei, a gente tem que olhar de perto para o núcleo duro dela, o famoso artigo 20. Os verbos exatos que configuram a conduta criminal principal aqui são 3. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Para um caso se encaixar nesse artigo específico, a atitude da pessoa tem que bater com uma dessas 3 ações. Praticar é o ato direto. Induzir é meio que plantar a ideia de discriminação na mente de terceiros. E incitar é estimular, colocar lenha na fogueira de uma ideia discriminatória que já existe. É absolutamente crucial buscar essas palavras-chave e entender como elas funcionam na hora de ler o textão de uma questão prática. Olha aí mais um aviso super importante para a prova. Eu diria que esse é, de longe, o slide mais importante para a aplicação prática da norma. Como é que a gente diferencia o racismo do artigo 20 da injúria racial? A chave definitiva para achar a resposta certa é identificar o alvo do ataque na questão. Se o ataque foi contra uma coletividade, um grupo indefinido de pessoas, o gabarito é o artigo 20. Agora, se a ofensa usar elementos de raça, cor ou religião, mas for direcionada a uma pessoa específica com o objetivo de ferir a honra e a dignidade dela, o enquadramento correto é a injúria racial. Guarda isso. Grupo é igual ao artigo 20. Indivíduo específico é igual à injúria racial. Vale muito destacar que, com a atualização de 2023 pela Lei 14.532, a injúria racial passou a constar expressamente dentro dessa nossa lei, virando também um crime inafiançável e imprescritível.
Mas o enquadramento do alvo da conduta continua sendo o grande truque para desvendar a questão. Parte 3. Jurisprudência e internet. Vamos ver as decisões do STF e os crimes digitais. As provas de concursos modernos não exigem só a letra fria da lei. Elas pegam pesado no entendimento dos tribunais superiores. E aí que entra um conceito direto do STF que a gente precisa saber: o racismo social. O Supremo decidiu que o conceito de racismo na Constituição não fica preso à biologia ou à cor da pele. Ele é muito mais amplo e abrange toda a forma de estigmatizar e subjugar grupos vulneráveis. É exatamente por isso que lá na ADPF 26 e no mandado de injunção 4733, o STF bateu o martelo. Enquanto o Congresso não criar uma lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas se encaixam certinho nos crimes dessa nossa Lei 7.716. Uma construção jurisprudencial que simplesmente despenca nas provas de alto nível. Diante de tudo isso, rola aquela dúvida. O que acontece quando a lei penal bate de frente com as liberdades individuais? Aqui, a gente vê exatamente a fronteira entre esses direitos constitucionais. A liberdade religiosa e a liberdade de expressão são essenciais, ninguém discute isso. Mas o ponto crucial da doutrina é: nenhum direito fundamental é absoluto. Eles não servem de escudo para proteger discurso de ódio, hostilidade ou incitação à violência contra os grupos que a lei protege. A gente teve casos práticos e super emblemáticos em 2022, onde discursos públicos em templos chamaram outras crenças de religiões assassinas. O judiciário foi claro e direto: usar púlpitos ou estar em um local de culto não dá imunidade penal para ninguém cometer crime de racismo ou discriminação. A aplicação dessa lei no meio digital levanta uma dúvida que aparece toda hora na jurisprudência. Se uma ofensa racial for postada numa rede social, espalhada pela internet inteira e cruzando fronteiras físicas, isso joga automaticamente o julgamento para a Justiça Federal? Pensa aí rapidinho, porque essa é uma das perguntas de competência jurisdicional que mais caem nas provas. E o gabarito definitivo é: não. A simples publicação online, por si só, não muda a competência. A regra geral continua sendo a competência da Justiça Estadual. Para que a parada vá para a Justiça Federal, tem que ter prova concreta de que o crime passou das fronteiras do país de forma internacional ou que exista um interesse direto da União, de suas autarquias ou empresas públicas envolvidas no caso. A regrinha de ouro é: internet não é sinônimo de Justiça Federal automática. Parte 4. Pegadinhas das bancas. Bora para nossa revisão rápida de erros comuns. A etapa final e mais estratégica é tipo um vapt-vupt. Vamos derrubar aquelas pegadinhas clássicas que os examinadores usam para eliminar o pessoal. É hora de desmascarar essas afirmações de uma vez por todas. Afirmar que racismo é hediondo, falso, o texto constitucional trata de forma separada. A internet atrai competência federal automaticamente, falso, a regra é a competência estadual. Inafiançável proíbe a liberdade provisória, falso, só proíbe o pagamento de fiança, mas cabe liberdade sim. Atacar uma única pessoa recai no artigo 20, falso, ofensa indivíduo específico em regra é injúria racial. E por último, limitar a lei à raça biológica, totalmente falso, lembra do conceito super amplo de racismo social estabelecido pelo STF. Fiquem de olhos super abertos nesses detalhes, principalmente porque as bancas frequentemente pedem para assinalar a alternativa incorreta. Essa aqui é a tabela visual definitiva para consolidar o conhecimento e garantir os pontos. Esse resumão foi desenhado exatamente para organizar o pensamento rápido durante a prova. Na primeira linha, o racismo puro, inafiançável e imprescritível, regra da Constituição. Logo embaixo, o contraste exato com os crimes hediondos. E na parte inferior, a separação cirúrgica entre o artigo 20, com foco direto na coletividade, e a injúria racial, focada estritamente no indivíduo determinado. Esse é o momento ideal para reter visualmente como essas peças se diferenciam no xadrez dos concursos públicos. Tira um print dessa tela. Com toda essa estrutura mapeada e as diferenças bem estabelecidas, fica aqui uma reflexão final crucial. Já dá para se sentir confiante para ler um enunciado longo, complexo e, na mesma hora, identificar o alvo exato da ofensa com o mnemônico CREPRE e essa divisão claríssima entre indivíduo e grupo. A Lei 77166 vira uma fonte absolutamente garantida de acertos na contagem final. Diante de tudo isso, se a banca examinadora tentar confundir os conceitos de hediondez, jurisdição e alvo na próxima prova, qual vai ser a resposta exata para garantir a aprovação? Um forte abraço e excelentes estudos!